Minha mãe aí. O Kiko falou que ia entrar, que já tinha entrado. Vamos aguardar aí. Hoje eu estou aqui para entrevistar o pianista, compositor. Eba, chegou. Kiko chegou. Vou apresentar aqui então. O Kiko é um grande compositor, pianista, arranjador, que hoje fecha a nossa sessão de janeiro de pianistas e eu vou chamar ele. Tudo bem? Atrás do lugar que a internet pega melhor. Tá me ouvindo, Daniela? Cortou você todinha. Isso. Você parece com o seu pai, gente. Nossa. Que coisa bacana. Que emoção. Nossa. Que honra. Primeiro eu quero agradecer aqui os depoimentos da Simone Guimarães, que deu um depoimento lindo, o Jamir Dias e o Jânio do Boc, que com muito carinho falaram, e o meu parceiro aí, que é o que faz as edições todas, com muita competência, com cuidado, é o Leandro Ramalho. E, nossa, assim, uma honra. Sempre eu ouvi falar de você. Eu acho que a gente já se falou pessoalmente, não lembro aonde, mas a minha primeira referência que eu tive sua foi quando foi no Cambódia de Minas. Eu fui para o Milton, né? E, claro, o seu pai em Juiz de Fora. E, né, a gente sabe que tem os seus irmãos todos, o Jorge, o Roberto. E, assim, eu dei uma vasculhadinha aqui. Vou te perguntar lá atrás, começou pequenininho, como que foi? Posso falar um pouquinho? Posso falar? Claro. Eu queria saber primeiro se a minha voz está saindo direitinho, porque a sua está chegando para mim muito picada. Ela está picotada, a sua voz. A sua voz ela vem toda picadinha, assim, você fala um pouquinho e para. Aí eu queria saber se a turma que está assistindo, se eles estão ouvindo a sua voz. A sua está se eles estão ouvindo a minha. Não, eu queria saber primeiro eu queria saber se eles. Não estou conseguindo falar. Pode falar, diga, querida. Não, para mim a sua está perfeita. A sua voz para mim está perfeita. Mas para mim a sua está picotada. Eu queria saber com a turma que está assistindo aqui, se é só para mim que está chegando assim, porque senão eu saio e entro de novo. Eu quero saber com a turma, porque... Para ele está normal. Para mim a sua voz está chegando picotada. Desde o começo, desde que eu entrei. Sai e entra de novo? Como é que é? Oi? A gente sai e entra de novo? Eu não sei, por isso que eu queria perguntar para a turma aqui, a pessoal tá deixando comentário. A Lucinha falou, tá normal. A Daniela tá normal para você, Lucinha? A Daniela tá normal também para você? Se ela falou que tá normal, ela já está assistindo, então deve estar normal. Então eu vou tentar te ouvir você aqui mesmo, picotado aqui, eu vou tentar. Gente, nossa, tá muito ruim de ouvir. Não, agora está melhorando. Vou chegar para cá. Pronto. Vou chegar mais. Melhorou? Melhorou? Eu acho que sim. Então pronto. Eu queria que você falasse, você começou a tocar com 5 anos, mas tem uma história que me contaram, que eu não sei se o seu pai, eu tenho curiosidade de saber que ele que assim, deu as aulas para vocês, introduziu você, seus irmãos. Como é que foi isso? O meu pai, na verdade,
não foram exatamente aulas, né? Eu me considero autodidata. O que o meu pai foi mais assim, ele foi mais um mentor da gente, no sentido de colocar a gente para tocar direto. Claro que ele me deu umas dicas quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 5, 4, depois aos 9 anos ele me passou os acordes, né? Mas não era aula, eu diria que isso aí foi até uma vivência, isso foi acontecendo mais ou menos de acordo com o meu interesse. O meu interesse foi levando, pai, me ensina isso aqui, me ensina isso aqui. Aí ele foi ensinando, mas o que ele queria mesmo era que eu já começasse a tocar e pegasse aquela vivência toda dele, estudando, praticando. E aí não teve jeito, assim, eu acho que tanto para mim quanto para os meus irmãos, foi por livre e espontânea pressão. Você começou pequenininho, porque você chegou sozinho no piano? Como é que foi isso? Porque sempre tinha um pianinho ali, ou na casa do meu pai, ou na casa da minha avó, ou na casa da minha tia-avó. Sempre tinha um pianinho aberto e eu ia lá e pá, ficava ali, eu ficava procurando as melodias, eu acho. Era uma brincadeira, combinando sons, aquela coisa. Agora, o meu pai realmente ele era apaixonado por música, apaixonado por jazz, principalmente, né? E ele, de certa forma, eu acho que ele inoculou essa coisa da música na gente. Contaminou. E você começou pequeno, né? E com 15 anos você foi tocar em Belo Horizonte, começou a tocar, se apresentar publicamente mesmo? Na verdade, eu já me apresentava publicamente desde os 9 anos, quando meu pai foi para Vitória. Ele me levou a tiracolo. E foi lá que meu pai se tornou profissional. Ele se profissionalizou em Vitória, tocando nos bares de Vitória. Teve um bar chamava Brits. Esse bar, que ficava numa praça grande e tal, foi ali que ele tocou mais tempo, fixo, sabe? Tinha um piano de cauda e tal. E eu já era meio tipo mascote. Ele foi para lá sozinho, só eu e ele e o amigo dele, o Chico Lessa, que é um compositor lá de Vitória. Meu pai colocou o Chico Lessa, para tocar baixo acústico. Meu pai era mestre de fazer isso. Ele pegava uma pessoa que não tinha nada a ver. O Chico era mais voz e violão, composições. O Chico é parceiro do Marcinho Borges, é parceiro do Toninho Horta. O Chico é considerado até um cara do Clube da Esquina, porque nos anos 70 ele estava envolvido com todo o pessoal do clube, né? E aí o meu pai, não, agora esquece um pouco o violão, esquece a voz e toca baixo. E botou o Chico tocando baixo. Todo dia eles montaram um duo. Foi esse dueto que profissionalizou meu pai em Vitória. Ele já estava estudando vários anos e tal. E aí ele me levou sozinho com ele. Eu fiquei 1 ano sem estudar no colégio, eu era meio adiantado assim na escola, então eu era muito pequeno. Aí sofria lá com a garotada maior, né? Eu era 2 anos adiantado. E eu até... Não, mas é porque comecei muito cedo também, me botaram, era uma confusão, me botaram na primeira série com 5 anos, que com 4 anos eu já queria ler as palavras, aí minha mãe me ensinou. Aí eu falava, pai, mas eu queria ficar adiantado. Ele falou, não, mas vamos lá, você fica 1 ano sem estudar, você vai continuar 1 ano adiantado. Na verdade, meio ano, né, que eu faço aniversário em julho. Aí eu era 1 ano e meio adiantado, aí, em relação às outras crianças, né? Mas por causa disso, porque o meu pai sempre foi uma coisa de quebrar protocolos. Então, nisso aí, eles quebraram o protocolo também, me colocaram na primeira série com 5 anos, quando a primeira série era com 7. 7. E eu nem passei por essas coisas de alfabetização e tal, porque eu já entrei alfabetizado, fui alfabetizado em casa. Mas era mais curiosidade, não tem nada de extraordinário, não. Eu era uma criança muito curiosa, né? Então eu queria aprender o que estava escrito nos letreiros e tal. E eu acho que foi assim também com o piano, né? Também queria aprender como é que o som se relacionava, o que saía daquela caixona ali. E até que, quando eu tinha 9 anos, eu tocava sempre com a mão direita. E o meu pai, ele fazia um esquema que era o seguinte, ele me acompanhava no piano, com a esquerda e com a direita, ele fazia a base. E eu ia lá e fazia a melodia com a direita, sentado no banco do lado dele.
todo mundo adorava. Eu lembro do Calbi Peixoto, meu pai foi lá na passagem de som do Calbi Peixoto, ó, que menininho bonitinho e tal. Aí o Calbi Peixoto falou para mim assim, agora improvisa. Eu falei para ele, não sei improvisar, eu só fazia melodias. E aí foi com 9 anos que o meu pai começou a me ensinar os acordes. Ele falou assim, ó, eu vou te ensinar a mão esquerda, porque aí você não precisa mais de mim. E eu já estava cansado também, sempre quando eu queria fazer um negócio legal, eu precisava do velho, né? Aí com 9 anos ele me passa os fundamentos da esquerda, 9, 10 anos, e eu começo a dar canja no show dele. Então, por exemplo, se ele estava tocando com um baixista e um batera, lá na noite de Vitória, eu entrava com 9, 10 anos e dava uma canjinha ali. Aí, que o meu pai já tocava assim, sem nenhum compromisso com essa coisa de show, de palmas, ele tocava tranquilo, sempre tocou muito baixinho, o pessoal podia conversar à vontade. Mas aí quando eu entrava, ficava aquele alvoroço por causa do menininho, da criancinha e tal. Aí aquilo era meio tipo mascote. E depois, quando meu pai foi para Belo Horizonte, ele voltou de Vitória, ele foi direto para BH. Começou a tocar nos bares todos de BH. Então, dos 10 até os 15 anos, eu tinha um negócio assim, a canja, né? Todo final de semana, que eu podia dormir até mais tarde, né? Sexta e sábado, todo final de semana eu estava com eles dando canja. E essa canja, a princípio, era 3 músicas. Ela foi aumentando gradativamente. Cada ano eu ia fazendo mais repertório, ia variando, ia tocando com os músicos que tocavam com meu pai. Então, nessa aí, eu tocava muito com o Paulinho Horta, que é um grande contrabaixista, que é irmão do Toninho Horta, inclusive é um dos mestres do Toninho. Eu tocava muito com o Laércio Vilar, que é um dos maiores bateras que existem, assim. Dava canja com o Neném, Ezequiel, os músicos que tinham na época trabalhando no pianismo, o Aurélio, o Mário PC, que depois também caiu na cena pop. Eram vários músicos lá no pianismo, né, no bar do meu pai, e nos outros lugares que meu pai tocava. E eu tocava com essa turma toda. Até que com 15 anos o meu pai me tirou da escola. Ele que me tirou da escola mesmo. Porque eu não estava muito estimulado para terminar, eu estava no 2º ano do 2º grau. Aí ele falou assim, eu falei, pai, eu acho que eu não vou passar esse. Oi? E era a história que eu ouvi, que bate, que eu falei assim, não sei se é verdade, o Claudimar, que é um violonista, o pai falou assim, que o Malmo tinha pegado e ensinado, sei lá, chegou da escola, vocês, eu não sei se eu conectei a falar com vocês, e falou, vou ensinar, não preciso de aula não, só deixar que eu estudo com vocês. Não, ele tirou a mim e o Jorge, ele tirou da escola. O Alberto não, o Alberto terminou o 2º grau. O Alberto conseguiu terminar o 2º grau. Eu e o Jorge saímos da escola, acho que na mesma época, no 2º ano do 2º grau. E foram, quer dizer, são épocas diferentes, porque eu tenho 4 anos e meio mais velho que o Jorge e 9 anos mais velho que o Alberto. Então o Jorge está entre eu e o Alberto. Agora, foi muito importante, quando eu tinha 15 anos, eu fui tocar com meu pai todo dia, de segunda a segunda-feira. Caramba, que prática, hein? Aí ele foi para o baixo, né? Ele foi para o baixo acústico. E era assim, a gente praticava de manhã assim, a gente acordava às 11 da manhã, aí praticava. Depois ia ensaiar. Depois de praticar, ensaiar. E depois de ensaiar, a gente tocava. Com as refeições aí nesses meio... E era todo dia, de segunda a segunda. E o meu pai, assim como ele era casado com a Marisa Gandelman, ele montou 2 conjuntos. Tinha um conjunto da Marisa e tinha um conjunto dele. O conjunto dele era eu e ele, era um dueto. E com isso ele foi abrindo mais frente de trabalho. Às vezes a Marisa estava no pianíssimo, a gente ia tocar em outros lugares. Até que a Marisa parou de tocar também por um tempo, aí a gente assumiu o pianíssimo. E o pianíssimo era um bar do meu pai, né? O pianíssimo estúdio bar. E esse bar também eu ajudei a administrar. Aqui, tem uma pessoa aqui, o Paulo Menes. Paulo Horta era adorado por muitos músicos de Belo Horizonte, é verdade. O Paulinho, eles tinham um trio chamado Tempo Trio. Era o meu grande amigo Elvis Vilela, que eu tive passagens com ele maravilhosas.
o meu grandíssimo amigo Pascoal Meirelles e o querido Paulinho Horta, que eu toquei bastante com ele quando eu tinha uns 14, dos 13 aos 14 anos, eu toquei muito com o Paulinho Horta. Esses três tinham o Tempo Trio quando eu não era vivo, né? Isso foi em 1963, 64, eu nasci em 69. Eles já tinham um trio que era dos trios mais requisitados de Belo Horizonte, com o Pascoal e o Elvis. O Elvis eu tive passagens excelentes, inclusive quando eu estava tocando profissionalmente no Pianíssimo, o Elvis Vilela um dia apareceu e fez uma festa comigo, e aquilo para mim foi muito importante, um cara experiente, um grande músico, e ele falou, menino, amanhã eu quero vir aqui de tarde ensaiar com você. Ele foi, e a gente ensaiou um monte de coisa, a gente trocou ideia, ele me mostrou umas coisas. Foi muito legal essas vivências, assim, de vez em quando aparecia grandes músicos no Pianíssimo, e aí a gente trocava aquelas, né? Isso para mim era muito bacana. Outro cara que eu agradeço muito é o Marilton Borges, o irmão do Lô, e do Márcio Borges, e do Telo Borges, que é meu parceirão também, e de todo mundo, né? O Nico, são vários irmãos. Mas o Marilton é o primeiro, é o irmão mais velho, né? O Marcinho Borges é o segundo, de 12, né? O Bituca era considerado o 13º. O Marilton, às vezes, ele tocava no Pianíssimo e ele me assistia, e pô, ele enchia a minha bola, assim, me dava uma moral muito bacana. Na época eu devia ter uns 16 anos, então, e o Marilton já uns 40 para 50, a idade que eu tenho hoje. Cara, aquilo era muito bacana, quer dizer, me dava assim, um sentido que eu estava indo na direção certa. E, assim, certamente, né, seu pai te introduziu no jazz, nessas coisas, assim, mas o que você ouviu muito, as coisas que te... não só ouviu né, na prática ali, com as pessoas, mas assim, né, mesmo assim, e são importantes no teu caminho, assim. Desculpa, tem só um comentário aqui do Paulo também interessante. O Chico Lessa foi gravado pelo Som Imaginário em 71 e pelo Boca Livre nos anos 80. Que legal. É isso mesmo, o Chico Lessa é um cara muito bacana. É o Paulo aqui comentando, legal. Turma bacana aqui. Pois é, mas então, Toninho Horta e Novelli, o Samba Bacana. O Samba Bacana é do Pacífico Mascarenhas. O Pacífico Mascarenhas também foi um cara muito importante. Foi um cara que meio que me apadrinhou. Isso já na época que eu tinha 11 anos, 12 anos. Ele gostou muito, ele falava assim, esse menino é muito genial, ele é criativo, ele toca uma música de jazz em ritmo de bossa nova. Mas eu não fiz aquilo de propósito, não. Eu fiz meio que por acaso. E ele gostou muito do resultado. Aí ele me pegava, me levava para me mostrar para o Wagner Tiso. Isso muitas décadas antes de eu sonhar tocar com o Bituca, né? Agora, você falou dos estilos, né? O estilo do meu pai era basicamente jazz e jazz. E, às vezes, um pouquinho de bossa nova, né? Por isso até que ele gostava muito do Pacífico, que o Pacífico é da turma da bossa nova de BH, né? É um super compositor. O Milton, o Toninho, o Nelson Ângelo, todo mundo chama o Pacífico de mestre, o mestre, porque o Pacífico foi o cara que abriu o caminho para todos eles, e, além de tudo, de um cara de uma generosidade. Sempre dava um jeito de dar alguma força para a galera de BH, inclusive trazendo a turma para o Rio, né? Bacana. Eu vi, as últimas vezes eu vi seu pai com a Catarina, com a mulher dele, tocando. Ela é do baixo, né? Isso. Eles ficaram muitos anos com esse dueto, e volta e meia ainda fazem. Ano passado eles fizeram uns festivais com esse dueto, fizeram um festival de Trancoso e fizeram um festival de Ouro Preto. Isso. Você, né, tocou, também teve com Djavan, isso tudo, Djavan, Cláudio Zólia, essa turma antecede o Milton, né? O Milton que começa no tambor de Minas, né? Eu comecei com o Milton em 97, mas em 95 nós já fizemos 2 shows, um em 95 e um em 96, que eu fazia a direção musical do Bernardo Lobo, filho do Edu. Então, volta e meia, estava o Edu tocando com a gente. Às vezes a gente fazia até um show junto com o Edu. Eu tive a honra, inclusive, de ter sido convidado pelo Edu para fazer umas coisas com ele e junto com o Cristóvão Bastos.
ou então junto com o Marco Pereira, que é um grande violonista. E eu era o diretor musical do Bernardo Lobo, fazia os arranjos e tal. Uhum. E o Milton, padrinho do Bernardo Lobo, né? E aí teve um projeto que era Filho de Peixe, Peixe-El, não, era Novo Canto, Projeto Novo Canto, que um grande artista apadrinhava um outro artista mais jovem e tal. E o Milton ele fez isso foi inesquecível, foi em 1995 no Teatro Rival. Era para o Bituca cantar umas 4, 5 músicas com a gente, cantou o show inteiro. Virou um show Milton e Bernardo Lobo. Era para a gente fazer um ensaio antes, fizemos uma semana inteira de ensaios. Aí Milton gostou tanto que repetiu a dose. Aí em 96 foi o mesmo show no Canecão, só que aí foi o Canecão, num palco muito maior, e com o Edu Lobo. Então já eram 2 convidados, Milton e Edu Lobo. Uhum. Aí em 96, no Canecão, o Bituca virou para mim e falou: Ai, a gente podia fazer. E caiu, tá ligado? Voltou. Voltou. Aí o Bituca chegou para mim, eu falei, eu não estava entendendo nada, né? A gente podia fazer um lance, podia fazer e tal. Eu falei, que podia fazer o quê, Bituca? Eu não estou entendendo. Aí lá pelas tantas eu entendi que aquilo era tipo um convite. Aí eu falei assim, você está falando de eu tocar com você? Pô, Milton, seria uma honra. Não, mas já temos lá, não, mas é porque talvez... Aí ele ficou todo preocupado, porque na verdade já tinha um conjunto pronto. Aliás, uma banda maravilhosa, né? Com Nivaldo Ornelas, Robertinho Silva, Luiz Alves. O Robertinho falou que ia entrar aí para ver, mas acho que ele não sei se ele apareceu. E tinha dois pianistas, super pianistas, que era o Túlio Mourão e o Hugo Fatoruso, que é lá do Uruguai. Uhum. E aí o que aconteceu foi o seguinte, me botaram como substituto do Hugo Fatoruso, quer dizer, se acontecesse alguma coisa, porque todos os músicos, né, me disseram que todos os músicos, cada um tem o seu trabalho solo, e cada um tem as suas atribuições inúmeras. E até que em 97, no projeto Tambores de Minas, já na estreia, era o Hugo que começou a ensaiar, e aí o Hugo estava morando em Nova York. Aí me disseram que o Hugo não ia poder prosseguir exatamente por conta dessa coisa de morar em Nova York, tocar no Brasil, os shows iam ser no Brasil. E aí me foi passado, aí o Milton me chamou. Aí o Milton me chamou para assumir definitivamente. E eu fiquei de 97 até agora, recentemente, até 2019, um pouquinho antes da pandemia, tocando direto com o Milton. Teve uma pequena interrupção. 20 anos, 22 anos. 22 para 23, né? 23 anos. E durante a pandemia eu ainda ia fazer alguns shows com ele, mas a pandemia cancelou tudo, né? Mas aí depois que eu também assumi com a Azimuth em 2015, foi exatamente no ano que o Milton parou. Em 2015 o Milton parou totalmente. E aí pintou novamente o convite para o Azimuth. Dessa vez eu estava exatamente nessa fase. Eu estava sem um trabalho assim, principal, né? Porque a gente faz muita coisa, né? A verdade é que a gente faz muita coisa. Uhum. Graças a Deus, são muitos amigos, muitos projetos, então está sempre aparecendo uma novidade. E eu também sou um pouco empreendedor, quando fica meio parado, assim, quando o telefone está parado, eu é que estou ligando, tentando montar coisas, novas ideias, novos projetos e tal. Uhum. É a missão do artista liberal, claro, né? Do artista independente, profissional liberal. Mas Djavan foi bem antes, Djavan foi em 94, eu fiz 2 turnês na Europa com ele, foi excelente, foi uma vivência incrível. Cláudio Zoli foi durante mais de 10 anos que eu toquei com o Zoli, depois voltei a tocar de novo. Aconteceu meio que parecido com o que aconteceu com o Milton. Quando eu saí, eu coloquei um substituto, que é o Luiz Hiroshi, que é um excelente pianista nessa praia, mais pop e tal. E aí, quando eu saí, eu deixei o Hiroshi no meu lugar. Só que aí o Hiroshi começou a tocar com o Lulu Santos, com o Jorge Vestido, com um monte de gente. Aí volta e meia, aí eu já estava tocando com o Milton, o Hiroshi me pediu, Kiko, me substitui aqui e tal. Aí quando eu podia,
e não tinha nada para fazer comigo, eu voltava a tocar com o Zoli. Agora, falando do Zoli, é o seguinte, o Zoli foi muito legal também, um cara espetacular, mas a primeira formação que eu fiz com o Zoli, e basicamente todas, sempre que eu toquei com o Zoli, tinha esse batera, que eu inclusive chamei para gravar no meu disco, e que fizemos trabalhos também juntos em várias outras formações. E ele partiu hoje. Eu estou muito triste, assim. Ele chama Gelsinho Moraes. Queria falar um pouquinho dele. Esse cara é um batera fantástico de rock, de pop, de groove, soul, muito soul, toca... Gelsinho é um batera maravilhoso, da minha idade, um ano mais velho, só com 53 anos. Ele teve um AVC semana passada e hoje ele se despediu, partiu. E é um irmão para mim. Eu, Gelsinho e Amadeu, a gente fez uma irmandade mesmo. Foi muitos anos de irmandade, de um dormir na casa do outro, ficar amigo da família do outro. Nossa, a gente fez muita coisa com o Zoli, com outros também, mas com o Zoli a gente rodou o país inteiro, de norte a sul. E shows memoráveis, o som que a gente fez ali, o trio que a gente fez encaixou muito bem. Mas além disso rolou uma coisa de irmão também, né? Nós nos adotamos como irmão, sabe? Eu, Gelsinho e Amadeu. E hoje o Amadeu me ligou arrasado, assim, arrasado. Porque ele inclusive está acompanhando desde semana passada, eu nem sabia. Então, queria assim, mandar um beijo, meus sentimentos para os familiares, um beijo especial para o meu irmão Gelsinho, que partiu. Gelsinho Moraes, ele é filho do Gelson Moraes, que é o baterista do Renato e seus Blue Caps, fundador do Renato e seus Blue Caps. E o seu Gelson também era uma pessoa especial. Aquilo ali é uma família, assim, é um coração de ouro. Qualquer lugar que eu ia com o seu Gelson, é como se eu fosse filho dele. E Gelsinho é como se a gente fosse irmão a vida inteira. E seu Gelson, excelente batera. O Renato e seus Blue Caps, eles começaram na Jovem Guarda com o Roberto Carlos, Erasmo. O Roberto e o Erasmo ensaiavam na casa do Gelsinho, que era a casa do seu Gelson, né? Gelsinho via isso quando ele era novinho. E o baixista maravilhoso, que é meu irmão também, que é o PC, que é irmão do Renato e seus Blue Caps, que faleceu o ano passado. E o Gelsinho, assim que o pai dele morreu, o Gelsinho passou a tocar com o Renato e seus Blue Caps, fazendo show no Brasil inteiro, né? Que tem muita coisa de Jovem Guarda. Então o Gelsinho assumiu o legado do pai, Gelson e Gelsinho. Grande baterista que são os dois, né? Passou de pai para filho. Quer dizer, uma continuidade. Que o filho se foi tão cedo, né? Nossa. Tão cedo. E ele deixou um filho pequeno e uma menina de 20, deve ter mais de 25 anos, que eu pegava no colo, a Graziella, linda. E um menininho de 10 anos, sabe? Então, meu irmão, vai em paz. Você falando de viagem, com esse carinho, né? Eu fiquei comovida com o depoimento da Jane, do BOC, né? Que ela falou, né? Que se vê pessoa, principalmente nesse momento off, né? Assim, que é das viagens, né? Ser família, ser, né? Esse lado sul, né? E assim, além de ter acompanhado o Milton, né? Ela, até aquela faixa linda da Simone Guimarães, boa noite, meu amor. Beijo a lua branca te levar. Você que fez o arranjo? A Leila Pinheiro adora essa música. A Leila Pinheiro uma vez cantou no meu show, só de canções. Ela cantou essa música. Eu acho linda, eu amo essa música também. Amo. Bom. É a minha primeira parceria com a Simone. São várias as parcerias que eu tenho com a Simone. Nossa, Simone é um continente de talento, Nossa Senhora. Falar da Simone... E a Simone é a minha primeira parceira, a Simone é a minha madrinha. A Simone é a minha madrinha nas canções e o Milton é meu padrinho nas canções, porque a primeira canção que eu tive gravada foi pela Simone e é uma música minha com o Milton e com o Bernardo Lobo, né, que me possibilitou o encontro com o Milton.
É interessante essa música, eu vou até falar um pouquinho dela, assim, eu acho que eu posso falar aqui na entrevista. O Milton, ele fez uma cirurgia espiritual do coração, ele estava muito mal depois do negócio da diabetes, e lá no lar do Frei Luiz, e que é um lugar muito famoso aqui no Rio de Janeiro e tal. E aí, como ele ficou excelente, e até o médico dele não entendeu nada, nossa, Milton, você não tem mais um problema, ele ia ter que fazer uma operação no coração. Não precisou. E aí ele perguntou para o pessoal lá do lar, como é que eu posso fazer para retribuir e tal. Aí o cara falou assim, olha, você vai... Dois rapazes vão te procurar e para você fazer uma música sobre Deus. Gente, até arrepiei. Nossa! E eu, assim, antes até de conhecer o Bituca, né? Tinha uma toadinha do Bernardo. O Bernardo fazia música direto e uma vez na passagem de som, o Bernardo me mostrou uma música nova e tal. Eu falei, Bernardo, tá precisando de uma parte B. Faz aí e tal. Aí na passagem de som mesmo eu fiz a parte B para ele, para dar um desenlace na música, né? Aí ele, que legal e tal. Eu mesmo esqueci, não escrevi, mas ele pegou e se lembrou direitinho a minha harmonia, a minha melodia, a melodia que eu fiz, a harmonia que eu fiz, pegou no violão e não esqueceu mais. Eu me esqueci da música. Um belo dia ele aparece no Milton, e eu já estava tocando com o Milton, eu tinha começado a tocar com o Milton, ele aparece, Bituca, olha essa música que eu fiz aqui com o Kiko. E o Milton teve um insight, né? Porque o pessoal falou que 2 jovens iam procurar. E aí ele fez essa letra, chama Imagem e Semelhança. E logo depois disso, o Milton me falava muito da Simone Guimarães, inclusive ele dava entrevista, ele falava assim, depois da Elis Regina, a melhor voz que eu escutei foi a Simone Guimarães. Ele é apaixonado com a Simone Guimarães. Até que um dia a Simone Guimarães aparece no show dele, porque ele chamou para ela fazer uma participação, para dar uma canja. Ela parece com ele cantando, não é? Ela tem uma coisa dele forte. Eles têm né? Eles falam a mesma língua. E aí vem a Simone, canta, e todo mundo encantado com a Simone. E ela me procura ali no cantinho, assim, fala assim, poxa, gostei do seu piano e tal. Você não tem nenhuma música? Não, eu tô gravando meu disco aí. Já era o 3º ou 4º disco dela. A Simone já estava com o trabalho adiantado. Aí eu falei assim, Simone, eu componho, mas eu só componho instrumental. Eu já tinha tentado compor algumas músicas cantadas, né? Nós estamos falando aqui de 1998, 99. Eu já tinha tentado algumas músicas cantadas, mas não tinha sido legal. E já tive até alguns parceiros, mas não tinha dado a liga. Eu estava tentando fazer música cantada e não conseguia. Ou não conseguia uma letra boa, ou não conseguia uma música que eu achasse que tivesse uma cara de canção. Aí eu falei, quer saber? Eu não sou... foi isso que eu falei para a Simone. Eu falei, eu não sou compositor de canção, sou compositor só de instrumental. Instrumental tem um bocado aí, tem quase 100 músicas. Aí a Simone falou assim, mas eu queria muito saber, você pode tentar. Ela começou a me estimular. Aí ela falou assim, não é possível, você não tem nenhuma? Aí eu lembrei, falei assim, rapaz, Simone, na verdade eu tenho uma, agora, que eu fiquei sabendo esses dias, com o Bernardo Lobo, e parece que o Milton Nascimento fez uma letra e que se chama Imagem e Semelhança e fala de Deus. Aí a Simone falou assim, não quero nem saber, eu vou gravar essa música, nem ouvi, mas eu quero gravar. Você não quer conhecer? Não, eu vou na sua casa para conhecer. Ela foi. Quando ela ouviu, falou assim, pronto, gravei, me dá a partitura, me dá a letra, vou gravar. E você não tem mais nada, não? Aí eu falei, Simone, eu tenho um bolerinho aqui que eu acho que ficaria muito legal se tivesse letra. Quer dizer, eu acho não. Me diga se ficaria legal. Eu não tenho certeza. Aí ela falou assim, deixa eu gravar o teu bolero aqui. E aí, passou uma semana, ela me manda um fax. Na época era do fax. Eu comecei a compor na época do fax, com os parceiros. Várias letras, Murilo Antunes, Chico Amaral, Simone, tudo eu recebi pelo fax. Aí eu recebo aquela letra pelo fax, boa noite, meu amor. Eu começo a cantar em cima da melodia. Falei, meu Deus, que lindo isso aí.
Aí ela falou que ela estava lendo o livro da Simone de Beauvoir. Ela ficou inspirada nessa história dela, com Sartre lá e tal. Então vem um nightclub em Saint-Germain, vem todo aquele clima que ela estava... E ela colocou aquilo aí. E depois daquilo a gente não parou mais de compor. A gente já deve ter quase umas 20 composições, sei lá. Fora esboço, tem músicas que aparecem de repente, tem música que eu tinha esquecido, aparece, nossa, a música até que é boa. E a Simone foi isso. Agora a Jane foi alguns anos depois disso. A Jane, a gente já é fã da Jane, né? A Jane não tem como não ser fã. Já conhecia ela. Mas, inclusive... foi uma coisa interessante. O primeiro disco do Bernardo Lobo, ele fechou com a gravadora da Jane do Bock. E aí a Jane veio me dizer, falou, Kiko, eu estou contratando o Bernardo Lobo porque eu adorei os arranjos. Eu acho que a primeira coisa para ter um disco bacana é ter os arranjos. Eu adorei os arranjos que você fez e tal. Por isso que eu estou contratando o Bernardo. O Bernardo é muito jovem, mas ele é talentoso e você fez uns arranjos espetaculares. E eu sei que o disco vai ficar espetacular com você fazendo os arranjos. E aí a gente teve uma vivência maravilhosa nesse disco. Eu ali trabalhando com a Jane. Depois a Jane me chamou para fazer outros arranjos para os selos dela, sabe? Para o disco, para a gravadora dela. Pois é, agora eu acho que você está um pouquinho... Olha só. Eu estou vendo a sua imagem. Agora é a sua imagem que eu estou vendo picada. Deixa eu ver se o pessoal está sentindo alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo mais. A sequência do pessoal não está aparecendo para mim. Mas aqui está vindo tudo. Pode ser a sua internet, não sei. Essa internet minha, não sei o que é. Tá aqui, ó. Tá a Karina Smith, super bacana. O Sandro Vercelli, grande cantor, compositor. Não consigo ver nada. Olha o Paulo. Paulo aqui, isso foi antes da Maria Rita estourar, 2003. A Maria Rita cantou essa música minha com o Milton, Vozes do Vento. Que é isso aí, o Pietá. Tristesse que eu sei do Pietá, ela gravou Tristesse, né? Som da Agulha, Juju Faria, que legal. A turma, que legal. Pois é. Tem uma turma aqui. Instagram. Esse menino é craque do Som da Agulha. Rodrigo. Isso foi antes da Maria Rita estourar. É péssimo passar os comentários aqui no Instagram, meu Deus. Parece até que eu vou sair. O Paulo tá ligado aqui. O pai do Gelson. O Gelsinho é o Gelson do Renato e seus Blue Caps. Sim, positivo, Paulo. O Paulo tem o sucesso Rouxinol. É isso aí, Paulo. Pois é. Então a Jane, no começo, ela me chamava como arranjador para o selo dela. Inclusive, a Jane estava meio... Foi uma época que ela estava se dedicando mais a ser produtora do que cantora. Aí passam uns anos, assim, que às vezes o Milton dá umas... passa um tempo de férias sabáticas e tal. Numa dessas, a Jane me chamou e a gente começou a rodar. Fomos para Belém, depois fomos para Curitiba, depois fomos para a Amazônia... Tocamos no navio, na Amazônia. Aí fomos para várias cidades, para São Paulo toda hora. Começamos a viajar direto, aí fizemos um festival de jazz na Ilha do Funchal. Começamos a tocar direto em vários projetos, fizemos um circuito de Sescs. E aí, o Marcinho Alac, aí, grande pianista que você entrevistou. Quem? Super pianista de Juiz de Fora. O Márcio Alac, o Marcinho Alac. Eu gravei com ele. Márcio, eu sou fã. Marcinho. O Marcinho, eu tenho visto umas coisas muito legais dele, ele está sempre postando no Instagram as composições dele, os arranjos. O disco novo dele é muito bonito. Pois é, então a Jane, aí a gente começou a fazer sempre no formato de duo, piano e voz. Agora foi interessante que a primeira vez, eu já tinha tocado com ela antes algumas vezes, com banda e tal, mas ela falou assim, Kiko, eu quero montar um dueto com você... E tal, eu falei, pô, legal, mas como é que eu faço? Não, faz como você quer, fica livre aí. Eu falei, me dá uma referênciazinha. Aí ela falou assim, vou te dar uma referência. Ela me deu um disco dela com Arismar, do Espírito Santo. E o Arismar, assim, não dá assim, uma nota, não dá uma nota no assim, quebrando tudo, mas de uma forma linda, né? Arismar é uma beleza, é uma lindura, o Arismar. É um lindão. Mas tocando assim, solto, assim, querendo dizer que não dá uma no
é porque ele não tinha compromisso nenhum com aquela coisa de acompanhamento, de cantor comportado. Estava quebrando tudo. E ela quebrando tudo. Que ela é boa de ritmo, ela é muito segura de ritmo. Ela é ultra hiper afinada, swingada, intérprete, versátil, canta de tudo, a Jane. E assim, canta em qualquer língua. Quer dizer, então, e ela ali quebrando tudo, como tava mó jazz, e tava bonito, tava jazz, mas tava bonito. Aí eu ouvi assim, ô Jane, o Varismar tá quebrando tudo aqui, posso fazer assim do meu jeito? Ela falou assim, faz do jeito que você quiser. Eu falei, então tá bom, mas vamos combinar uma coisa. Se ficar muito assim, porque eu também gosto de sair do convencional, de ousar, né? Tocar com coragem, né? Tocar com coragem. Aí eu falei assim, vamos combinar então, se você achar demais, você pode me falar. Tá bom. Aí a gente fez só um ensaio, depois disso a gente fez uns 100, 190 shows, nunca mais ensaiamos na vida, porque deu muito certo. Agora, sempre com aquele cuidado, né? Com o piano. Nesse dia, eu falo, tem uma apresentação da Elis no Montreux, você deve conhecer que o Hermeto entra, né? E ele vai fazendo assim, é um duelo, e ela vai e vai. É um duelo. Não, mas ali é duelo mesmo, ali é duelo. Ali é duelo, não é tão amistoso. É porque a musicalidade infinita deles transformou aquilo numa coisa linda, musical e amistosa. Mas quando eles se juntaram, parecia que era um duelo mesmo. Mais até no sentido do Hermeto. O Hermeto quebrou demais, exagerou demais e acabou ficando lindo. Agora a Elis chegou e pá, com domínio, com não sei o quê. E ficou uma coisa histórica, né? Ainda bem que aquilo foi gravado, tem até em vídeo. Ele tinha cada nota que dava, você falava assim, você crê nisso, mas gente, que nota é essa que ele está dando dessa música, né? Agora eu tentei usar muito a dinâmica, né? Eu tentei usar muito a dinâmica, porque a Jane tem muita sutileza na voz, ela tem suavidade, doçura, mas ela também tem impacto. Ela é danada. E eu sempre fui também com muito respeito, porque também não pode... a minha intenção é gostoso. E volta e meia, ela me chama e a gente faz um bis disso aí. Pô, é muito legal. Sou apaixonado pela Jane. Aliás, quem não tem como, porque a mulher é uma tremenda intérprete, perfeita sobre todos os aspectos. E como pessoa é aquela que é generosa. Você vê que... Ela ficou amiga da minha sobrinha de 5 anos, ela adora criança. E elas conversam no celular. Ela fala, Jane, do box. Do box. E ela, assim, que ela gosta de criança, ela escreve também para criança, né? Então, ela tem todo esse lado lúdico também, fora esse lado super maturado, né, de cantora, né? Então, assim... Agora, nesses 20 anos com o Milton, certamente, assim, você é aquele que já sabia tudo, assim, né? Que é uma afinidade que se cria, né? Eu imagino, assim. A gente não sabe tudo nunca. Não, é expressão. Eu não queria dizer... Ainda bem, porque sempre vai ter uma surpresa. A linguagem dele, é isso que eu quero dizer. Afinidade que vai criando, cumplicidade. Eu fui tocando, na medida que eu fui tocando com o Milton, cada coisa assim nova, cada surpresa é uma coisa muito grata, porque o Milton é um gigante, assim, é um dos maiores da geração dele, é um dos maiores do século. Da geração do Milton, ele é meu favorito porque ele é muito musical, ele é de uma musicalidade muito profunda, que eu acho que nem ele explica e nem ele precisa explicar. O Paulo está perguntando como foi tocar com o Silvio César. Foi ótimo,
Eu gravei disco com ele e fiz shows com o Silvio. Silvio é uma figura histórica. Mas assim, o Milton não é só questão de ser gênio e tal. Ele é genial mesmo. Mas a geração dele, eu considero todos geniais, assim, Caetano, Chico, Gil. Só que o viés assim, da musicalidade do Milton, acho que a música atravessa ele de uma forma mais profunda e mais próxima do que eu persigo. E não é à toa que os grandes músicos de jazz, do avant-garde jazz, né? Os músicos assim modernos, como o Herbie Hancock, como o Wayne Shorter, não é à toa que esses caras piraram com o Milton, por causa da originalidade dele. É muito original. E eu estou falando só do compositor, né? Nem dizer do cantor, que na verdade ele é um músico, né? Ele cantando, ele é um músico. Essa base que ele teve de tocar baixo, o trio, ele é apaixonado pelo Tamba Trio, ele é apaixonado pelo Luizinho Essa, que aliás foi um farol para toda essa geração. O primeiro disco do Edu com o Luizinho, primeiro disco do Milton com o Luizinho. O Luizinho foi o Leandro, que estava semana passada, o Leandro Braga. Sim, depois João Bosco. A Jane também, primeiros trabalhos com o Luizinho. O Luizinho lançou essa garotada toda. E aí nos discos do Tamba Trio ele colocava a música dos garotos lá, Menescal, Marcos Valle. Então, o Milton, assim, ele tem uma história, uma coisa... Eu não me canso de admirar com o negócio, sabe? Não me canso de me admirar com o Milton, assim, acho que o Milton é um cara fora de série em todos os aspectos. Eu acho assim, eu me sinto gratificado de viver nessa era do Milton, né? Pegar o Milton bastante tempo, trabalhar. E eu acho que para a música brasileira é muito importante que tenha o Milton produzindo, assim, como tem Caetano também, né? Como tem Chico. Eu acho que é muito importante para esse pessoal, para o público, né? Ter essas referências assim próximas, né? Porque eles representam uma geração que é a geração pós-Bossa Nova, né? Que a Bossa Nova fez mudou o troço todo. E vieram cada um com uma informação diferente, cada um com um negócio. Eu amo todos eles. Aliás, a música brasileira tem muito craque, assim, tem muito faixa preta. Muito. E principalmente quando você vai falar dessa geração, né? Você vai tirar... né? Muita gente boa, né? Tem o Lobo, tem o Francis Haime, tem o Dori Caymmi, tem... Nossa Senhora! Chico, Caetano, Gil, tem muita gente assim, maravilhosa. Fora o Tom Sagrado, que vem antes, né? Que fez aniversário há pouco tempo, faria 95 anos, né? Tom. O Tom é um dos meus compositores, talvez meu compositor favorito, assim, entre todos os estilos. O Tom tem uma dimensão da obra dele, é uma coisa fora de propósito. É muito, muito grande, muito profundo e muito preparado também, né? O Tom é um compositor e pesquisador também. Toda a pesquisa dele, todo o amor dele pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, tudo isso está impresso na obra dele, né? Você vê ali todo o amor dele pelo aquele disco do Urubu, sou apaixonada pelo Urubu. Eu também. Ele adorava pássaros, né? Pessoa é tudo urubu. Ele estava na época pesquisando muito e principalmente ele sabia que estava aumentando o desequilíbrio ecológico, ele já tinha consciência disso. À medida que aumentava o número de urubus, apareciam mais para comer carniça, para comer mas ele queria a capa daquele urubu, ele queria um tal urubu que tinha pé do lixão. Eu acho que era esse instinto lixão gramático, não sei. Ele foi com um fotógrafo. E aí, na hora, ele falou assim, não, ligou para a plataforma, manda trazer meu almoço. Ele já passou no meio do lixo. É só o pão mesmo, assim, para comer. Genial. Né? Mas a gente chama de only one finger, né? Um dedinho, né? E você é um músico extremamente
versátil, né? Assim, mas tem uma influência virginiana também. Me fala sobre isso. Eu tenho. Eu tive a oportunidade de substituir o Daniel Jobim lá no quarteto Jobim Morelenbaum. E, e aí o mais bacana disso aí foi a convivência com a turma, né? Com o Paulinho Jobim, com o Jaquinho, com a Paula. E assim, e principalmente tocar os arranjos originais do Tom, né? Quer dizer, olhar assim o que ele estava. Que eram as coisas que eu já ouvi, já estava aqui, né? Já estava aqui, e aí eu passei para cá, para os dedos. Agora foi muito legal, porque a minha característica é muito diferente realmente da do Tom. E da do Daniel, porque o Daniel é igualzinho o Tom, né? O Daniel é idêntico ao avô, né? Ele pegou o negócio do avô, estudou aquilo tudo, introjetou, e aí o DNA também falou muito alto, começou até a cantar igual o avô. E assim, eu senti que o Paulo... Quer dizer, na verdade eu não senti não, mas o Paulinho é um cara, um gentleman. O Paulinho estava preocupado com a minha diferença de característica, né? E a estreia nossa foi em Belo Horizonte. Paulinho, né? E foi no Palácio... a estreia comigo, né, na formação foi em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. E estava lotado e tal. E aí, naquele teatrão lá, a gente começou a tocar muito à vontade. E eu, assim, respeitando ao máximo. Oi? Tendo para não abrir muita nota ou o teu tom? Não. Porque eu estava fazendo o possível para respeitar o máximo, para respeitar aquela coisa camerística, o disco deles, né, ouvindo e tal. Mas, ao mesmo tempo, também, respeitar também o meu próprio estilo também, que eu não gosto de fazer, assim, um cover, né? Eu não gosto de ser... Então, assim, eu tentei, falei, vamos ver se eu consigo chegar aqui no equilíbrio. E foi interessante que no meio do show, no meio do concerto, o Paulinho Jobim, que é muito... Ele é muito espontâneo, assim, né, cara? Muito autêntico. Ele pegou o microfone e falou assim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava meio preocupado com o Kiko, eu confesso, porque para tocar as coisas do papai, o meu filho toca igualzinho o papai e tal, e o Kiko chegou, porque o Daniel foi para Nova York na época. Aí eu estava preocupado com a música, né? Mas eu tô tocando aqui, eu tô achando uma delícia, tá maravilhoso, vocês estão gostando? Aí todo mundo, não sei o quê. Pô, foi mó barato, ele fez um depoimento totalmente assim, espontâneo no meio do show. E aí, o mais bacana é que terminou o show, e quem foi no camarim foi a Helena Jobim, que ela morava em Belo Horizonte. E a irmã do Tom Jobim, ela é escritora, e aliás, excelente escritora. E aí ela virou para mim, quando veio aquela mulher falar comigo, eu não sabia quem era. Ela falou assim, eu vou me apresentar, eu sou Helena, irmã do Tom, e eu queria te cumprimentar porque você tocou as coisas do meu irmão com muito respeito, você teve o maior carinho, e sem deixar de fazer do seu jeito. Falei, nossa, era exatamente o que eu estava tentando. Aí a irmã do Tom veio me falar isso, eu guardei isso com o maior carinho. Depois eu li a biografia que ela escreveu, que é linda, por favor. Isso aí. Ela ganhou um jabuti também, eu a conheci, eu era muito novinha. Um livro que chama O Inventário da Sombra. São três mulheres. Eu acho que é isso. Que foi pro cinema. Uma escritora inspirada, uma escritora inspiradíssima. Um quilate literário. É verdade. Agora, o Tom me influencia o tempo todo, né? Apesar em termos pianísticos, eu sou muito diferente, claro, porque tenho outras referências, né? Que não eram as referências dele. Mas eu adoro adentrar no universo do Tom e pesquisar as coisas dele. E é muita coisa bacana, né? Você tem esse disco Urubu, que é o seu favorito. Para mim, ele é o meu segundo disco favorito. Eu sou louca pelo Tom e Elis também, sou apaixonada. Meu primeiro disco, meu disco favorito é o Matita Perê.
Perê. O Matita Perê é o mais bonito para mim. O Matita Perê, para mim, assim, é o... É obra-prima. Para mim, tem que ficar com uma, É ficaria... um disco. E assim... E o Matita Perê é um disco que o Tom dedica aos grandes escritores mineiros. Quer dizer, ele dedica ele dedica um álbum... Porque o Sarraceni fez o Crônica da Casa Assassinada. Sarraceni adorava o Augusto Cardoso. Eu conheci o Sarraceni. E o Sarraceni me falou, Paulo César Sarraceni, que foi num festival, eu morei em Cataguás, foi num festival de cinema de Cataguás, que ele era o patrono do festival. Ele falou, eu era muito amigo do Tom, e o Tom não me cobrava nada para os meus filmes. É. Da Casa Assassinada, que está no Matita Perê, que é lindo. O Matita Perê, o Tom Jobim dedica ao Guimarães Rosa, ao Carlos Drummond de Andrade e ao Mário Palmério, que é um outro grande escritor mineiro que escreveu pouco, mas o pouco que ele escreveu, ele arrebentou. Então, quer dizer, imagina um álbum dedicado à literatura, é um negócio fantástico. Essa história das trilhas sonoras dos filmes que o Tom fez, eram filmes meio obscuros, que não fizeram muito sucesso. E é interessante... É um filme com a Norma Beng, é um filme denso, é um filme de uma grande obra, que é a obra do Lúcio Cardoso, né? Mas... mas eu digo assim, eu digo porque o Tom teve hospedado uma época na casa do Frank Sinatra, e ele estava assim, ele estava nos Estados Unidos, ele chegou como compositor da onda, assim. Porque Desafinado estava tocando muito, aí eles descobriram o disco do João Gilberto, aí o Tom gravou o disco The Composer of Desafinado Plays, que é o primeiro disco dele, ele teve que gravar nos Estados Unidos. Você vê como é que o Brasil trata os grandes gênios dele, né? Manda o cara nos Estados Unidos para gravar o disco, quer dizer. E o disco dele foi maravilhoso. Aí o cara falou esse lance do One Finger, tal, piano, e ganhou 5 estrelas na Downbeat, e pegou os músicos de jazz todo, que não era jazz, aqui não tinha nada de jazz, e os músicos de jazz todos se apaixonaram. E aí a maior voz da música popular americana de todos os tempos, que é o Frank Sinatra, foi atrás do Tom para gravar com o Tom. E aí chamou, e o Tom ficou lá meses esperando o Frank Sinatra, porque ele estava num filme, não sei o quê. E nessa aí o Tom começou a frequentar o métier do Frank Sinatra, que eram de grandes diretores, grandes produtores, Hollywood, aquela coisa toda. E pintou o convite para o Tom, para fazer trilha sonora para cinema em Hollywood. E pouca gente acredita, mas a Pantera Cor-de-Rosa era para ser do Tom. E o Tom declinou, falou, não... Mas também com liberdade total para compor o que ele quisesse, sem interferência de diretor, de produtor, essas coisas. Na trilha dele, lá para fora, eu não conheço, não. Isso foi divulgado? Não, aí que tá, ele declinou, ele não quis, ele não aceitou. Aqui, o que só fala? Você deve ter falado. O Tom Jobim não aceitou o convite. Ah, tá. Porque ele não queria entrar no esquema muito comercial. Ele fez muito bem. Agora, por outro lado, também, ao invés dele, pegou a Pantera Cor-de-Rosa, o Henry Mancini, que fez um negócio espetacular. Lindo, né? Lindo. Mas aí eu fico, assim, então, quem, assim, justamente, eu sei, né, sinto que você não é um ouvinte do Jobim, amo o Jobim e tal, Tom, mas tem um estilo completamente diferente, assim, né? Você gosta de ouvir o teu som, assim, hoje, assim, ou nem tem tempo de ouvir muito, mais de tocar mesmo? De ouvir? Eu tô sempre com a antena aberta, assim. Tô sempre com a antena aberta. Tô sempre ouvindo. Eu não gosto, assim, especificamente de alguma coisa, entendeu? Mas eu vou capturando. De repente eu pego um negocinho aqui, pego outra coisinha ali.
a gente vai capturando. Tem muita coisa, tem muita gente jovem produzindo, tem muita gente da minha idade que já não é tão jovem assim, produzindo também. Eu estou sempre ouvindo as coisas, estou sempre ouvindo. E tem os nossos heróis. Antônio Adolfo agora, recentemente, lançou umas coisas, está sempre fazendo coisas legais e tal. E a gente está tentando inovar também ali com o Azimuth. A Azimuth também está sempre inovando, fazendo coisas diferentes. E a gente ouve, claro, a gente está sempre ouvindo as coisas. Mas eu vou te falar um negócio. Música, quando a pessoa pergunta assim, o que você gosta de ouvir agora? Eu acho que eu nunca tive essa preocupação. Vou ouvir o agora, vou ouvir os jovens. Eles chegam pra gente. Chega de tudo quanto é lado. Chega de tudo quanto é lado. Mas assim, é difícil aquela coisa bater assim, é difícil. Quando bate, opa! Aí eu já publico. Aí eu já coloco e tal. Mas assim, não tem tempo, não precisa ser agora. Ou ter sido de ser... Porque tem muita coisa... É interessante esse negócio, que a música, e agora com a internet e tal, a gente vai descobrindo coisas assim dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40. De repente aparecem umas coisas maravilhosas, que você nem lembra o nome direito, entendeu? De repente aparece ali coisas espetaculares que eram daquela época que você não ouviu. Que eu ouvia muita coisa das antigas, né? Eu gosto muito das antigas. Porque as antigas, na verdade, tem coisas que são muito mais... Você vai falar, por exemplo, Tom Jobim. Tom Jobim é uma coisa muito, muito moderna. Não tem jeito, vai ser sempre. Porque o que teve depois dele? Né? Porque eu vejo a coisa artisticamente, para mim, a questão do moderno é outra. É outra. Né? O moderno, para mim, tem a ver com o avançado. Né? E o avançado, para mim, tem a ver com a parte estética, com a parte musical, com a parte, né, cultural. Quer dizer, é uma coisa que você vai longe. Você vê que a pessoa entrou no caminho ali e fez uma coisa espetacular, brilhante. No caso de um Jobim, por exemplo, e além de tudo, belíssimo. Né? O cara consegue fazer uma coisa com uma beleza, com uma sofisticação. Beleza e sofisticação ao mesmo tempo, né? Que é a coisa mais moderna que isso. Senta no piano para ver as harmonias que estão ali. Cara, isso é muito moderno. Agora eu vejo, assim, os sons que tocam hoje em dia, né, nos maiores canais de comunicação aí. Você vai dizer que aquilo é moderno? Parece que é um retrô, né? Parece que é um retrô. Parece que a coisa está retroagindo. Mas aí o pessoal fala que é moderno, sim. Por quê? Porque falou um versinho diferente, porque falou de uma temática diferente, atualizada. Tudo bem. Nesse sentido, pode ser moderno. Mas não é o sentido de uma... não é só questão, a Sandra colocou aqui, bom gosto. Porque o bom gosto também ele é muito relativo, né? O que é bom gosto para um pode ser para outro, que pode ser para outro e tal. Agora, eu acho importante a gente estar com a cabeça, estar com o radar aberto. Eu não me furto de ouvir nada, não. Eu não me furto de ouvir nada, não. Agora, também não preciso ficar ouvindo um tempão. Tem coisas que eu ouço assim, ouvi ali 20 segundos, opa, já sei mais ou menos do que se trata. Ah, isso aqui é isso? É isso que é isso? Tá bom. E a gente trabalha com tudo, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu queria fazer um negócio meio assim, pode ouvir isso aqui para ter uma referência? Aí eu vou lá e ouço. Tá bom. Sabe? Ah, fulano, você viu o que o cara fez agora? Vamos lá dar uma ouvida. Você quer ver uma coisa assim, moderno? Uma coisa que me cativou demais, você falou de ouvir? Foi o Nelsinho Ângelo que me deu essa dica, foi semana passada. Kiko, você tem que ouvir isso. Mandou um link para mim. Tony Bennett e Lady Gaga. Ah, eu já vi. Que coisa emocionante. Mas os dois no programa... Não, mas isso foi gravado na pandemia. Eu acho que foi até esse ano, então foi final de 2021. E aí eu fiquei sabendo. É agora, isso aí é agora. Quer dizer, então a pessoa fala assim, isso é o moderno. O moderno é agora que aconteceu. Aconteceu agora, tipo semana retrasada. São 4 meses. Mas tem tempo. Esse é o mais recente, porque ele está com Alzheimer. Por que eu me comovi?
Porque aí eu fiquei sabendo da história, o Nelsinho me contou, eu dei uma pesquisada. O Tony Bennett está com Alzheimer, então ele não sabe nem o nome dele. E o pessoal chega assim, não, Tony, não sei o que, ele não sabe aquele negócio, vai tomar um café. Solta ele no palco. Ele faz tudo. Ele faz tudo no tom, com afinação impecável, no time, swing. A Lady Gaga fica assim, ó, e ela até comenta assim, poxa, eu não tinha certeza se ele ia se lembrar de mim, mas ele lembrou. No palco ele lembra tudo, quer dizer, o canal dele pro palco está intacto. E o Nelsinho, ele ficou comovido com aquilo, me ligou, o Nelsinho, um grande amigo, um grande ídolo, né, o Nelson Ângelo, e me ligou para me dizer isso. Ele falou assim, Kiko, eu tenho que dividir isso com você, você tem que assistir isso. Aí eu assisti e falei, Nelsinho, você tem toda a razão. O troço é lindo demais. Eu falo pro pessoal que está assistindo aí, pega o último vídeo de Tony Bennett e Lady Gaga. E ela é fantástica. E o carinho que ela tem, a reverência que ela tem, é comovente. E a banda que está ali é espetacular. E todo mundo tratando o Tony assim, sabe? Com aquele respeito, com aquela admiração. E vira uma coisa só, assim, vira um negócio. É o que o Nelsinho falou para mim. Aquilo vira comunhão. É comunhão. Que fantástico, que fantástico. E na pandemia, você é muito ativo, né, Kiko? Você está sempre tocando, sempre fazendo. Te possibilitou, assim, encontros, parcerias? Porque a pandemia faz, o quê? 2 anos já. Como é que tem sido isso para você? Pois é, eu tô gravando um disco com o Robertinho Silva e dueto. Aí olha quem apareceu no disco, o Quinteto Violado, meus amigos Quinteto Violado, que quiseram fazer uma participação, todos eles participando. Um negócio impressionante. E esse lance de gravar online está possibilitando a gente, né, fazer isso. Mas eu tenho feito trabalhos de gravação também, para tudo quanto é lugar, para o Japão, para a Dinamarca, Estados Unidos. Eu fiz uma produção para um cara, o Curtis King, lá dos Estados Unidos, muito legal, um cantor maravilhoso. Cantou com os maiores ícones, de Pavarotti, a Madonna, a todo mundo. A James Brown, Steve Wonder. Nossa, o Curtis King é um cara fantástico. Troquei uma ideia com ele, fiz um arranjo para ele. E tem pintado as coisas, volta e meia pinta, através das gravações principalmente. E o Azimuth, a gente lançou um disco durante a pandemia, um disco que a gente gravou lá em Los Angeles. E ainda tivemos uma resenha na Downbeat, que é a maior publicação de jazz, que continua desde 1939. Que prossegue até hoje. Então, as parcerias... Você é o grande operário da música na pandemia. O Vinícius é um grande irmão. Quase que a gente se encontra esse sábado aí, mas vai ficar para fevereiro. Outra grande parceria que eu estou fazendo agora com a pandemia é com a Cristina Braga. A Cristina Braga, que toca harpa, grande harpista da orquestra, da escola, da UFRJ, ela é professora. E o marido dela, que também da área, né, erudita, que é o Ricardo Medeiros, e a gente está fazendo vários recitais, todo sábado, num lugar chamado Uanaetê. Se vocês puderem, coloca aí, está no Instagram, Uanaetê. Todo sábado de verão, Sonhos de uma Noite de Verão, vai até o final de fevereiro. E está sendo maravilhoso, é uma sonoridade camerística. Rio? Oi. Onde que era? Esse lugar fica pertinho de Vassouras, que é o Vale do Café. É o Vale do Café. Se você que está em Juiz de Fora, você pode ir por Três Rios. Você pode ir por Três Rios, tem uma estrada que vai para lá. E que sai lá, pertinho. Um lugar lindo, é uma serra, tem uma natureza, tem um bioma ali espetacular. E o lugar dela é um parque como um jardim ornamental dedicado para a música, mas isso localizado numa montanha, num vale, e você tem um passeio ali, você respira um ar, nossa, e tem um bistrô com gastronomia à base de lavanda, eles estão com muita lavanda,
É um negócio espetacular. É um negócio espetacular. Você come sorvete de lavandas. Nossa. É uma coisa maravilhosa. Mas não é só vegetariano, não. Não. Tem uma chefe lá bem bacana. E a gente faz esses recitais, tem um jantar, tem uma caminhada ecológica, um lugar muito bonito. É uma das parcerias com a Cristina, e tocando esse instrumento harpa, que ela toca maravilhosamente bem, que é um instrumento que Nossa. eu sempre quis trabalhar. Quer dizer, eu já trabalhei com orquestras que tava a harpa lá e tal. Não deu tempo de trocar ideia com a arpista. Agora, tocar com o instrumento, com a harpa como solista, como a Cristina faz de uma forma assim, tão impactante, ela é muito musical, ela tem muita musicalidade, e ela tem muita ousadia, que ela coloca a harpa num lugar que não existe, ela é inovadora, ela é pioneira do negócio. Então é uma parceria também muito legal, a gente tem feito várias. Assim. E você toca, às vezes, com o Alberto, com o Jorge, seus irmãos? Olha, o último show do Continente Trio foi em 2020, mas foi em fevereiro de 2020, foi um pouquinho antes da pandemia. Depois eu tenho gravado muito, às vezes principalmente com o Jorge, mas eu gravo também com o Alberto, mas tudo online. Ele manda o baixo, ele manda e tal. E eu tenho feito muitas coisas também com a minha esposa, que é uma cantora maravilhosa, a Lucinha. A gente faz aqui a segunda menor, que é só piano, é menor porque sou eu. E a quinta justa, que sou eu e ela. Né? Agora, nesse mês de janeiro, ela deu um tempinho da quinta justa, mas ela vai voltar. E é muito legal, porque a gente pega repertório, ela fala aqui, com essa quinta eu quero fazer isso aqui. Então a gente pega rapidinho, a gente cria um set list, um projeto, e faz e tal. E estamos preparando aqui o segundo disco dela. Enquanto isso, eu tenho lançado vídeos do primeiro disco, que tem agradado muito o pessoal. Ela tem uma voz muito bonita. A Jane, por exemplo, acolheu a Lucinha de uma forma linda. A Lucinha cansou de dar canja no show da Jane. E a Lucinha é uma pessoa maravilhosa, uma companheira de vida, companheira de música. Temos feito projetos. Isso quando a gente não faz algumas gravações, vídeos, mandando. Tem um vídeo bonito dela cantando Clube da Esquina, com o Renato Novaes. Tem um vídeo bonito dela cantando Chovendo na Roseira, que a gente participou, que tem o Robertinho também, o Alexandre Ito, que fez a produção. Aí a gente vai fazendo. Com o Bob, com o Robertinho, ele está gravando aonde com vocês? Esse dueto a gente começou, deu um tempinho, vamos retomar. Está sendo gravado no estúdio da Casa com a Música, do grande Toninho Vilas. É um casal que tem um trabalho maravilhoso. Nesse mesmo espaço deles tem um espaço cultural Milton Nascimento. Funciona também coisas sociais, questões musicais, artísticas. O espaço chama Casa com a Música, na Lapa. Então é ali que a gente já começou a fazer as bases e está muito bonito. Eu sei onde que é. É perto ali da casa dele. Pois é, ele tá morando agora pertinho. O Robertinho, inclusive, ele morou lá na Casa com a Música uma época, porque eles funcionavam também como um hostel. Ah, tá. Ele tá morando ali com a Sandra, a mulher dele, ali na casa ali, naquelas casas ali. Que maravilha. Vê se tem mais alguma pergunta, não vou tomar teu tempo, já fizemos aqui 1 hora. Você deve ter muita coisa para... Deixa eu ver a turma aqui, ó. Tá o Vinícius, tá o Paulo, Estrela, Davi Rages. Acho que eu lembro do Davi já. A Michele Continentino, minha prima, grande fotógrafa de Niterói. Lenita Pinheiro. A Lenita. Próspere. Paula Martos. Tem uma turma bacana aqui. Legal, pô, foi um papo bacana contigo. Eu só tenho a te agradecer a sua simpatia, a sua docilidade, generosidade, ao mesmo tempo que você fala do trabalho, você desperta pessoas. Olha o Marcinho, né? O Marcinho Alac gostou. Marcinho
Marcinho é um cara maravilhoso. Gosto muito dele. E, além de tudo, é um doutor também, né? Ele é médico também. É, que profissão nobre isso, né, nesse momento. Eu sinto que os músicos também são meio doutores, porque a gente lida com a emoção, o estado bruto, né? E a emoção, ela governa. O sentimento governa, inclusive, ela faz bem para a saúde, ela gera bem-estar para a saúde. Tem muita doença que é desencadeada por essas coisas, de insatisfação mesmo. E a música, ela vem para isso. A música, ela tem propriedade de cura também. O Marcinho sabe disso. Tem gente que trabalha com a música só voltada para isso, né? Para o lado terapêutico, né? O quanto a música me faz feliz, o quanto eu não vivo sem a música também, o quanto as vibrações das músicas, né? Olha aqui, ó, chegou agora uma amiga minha, a Miriam Samorano, que é uma super cantora e produtora lá de Presidente Prudente, de São Paulo. Vem cá, essa live fica gravada, Daniela? Ah, tá, deixa eu falar. Fica gravada. Eu vou jogar pro meu canal, Daniela Aragão, vocês podem entrar, se inscrever. E ela fica no Instagram também, tá? Lá. Olha a turma aqui. Ô, Lenita, obrigado, Lenita. Paula, é isso aí, música é vida. E o Marcinho aqui, ó. O Marcinho é médico dobrado. E cuidando do coração, né? É o coração dobrado. No consultório dele sempre tem músico. Ele sempre atende músico, generoso, ajuda o pessoal todo. Sempre tem um músico saindo de lá. Né? Tem um baixista. Que maravilha, Marcinho. Que maravilha. Papai do céu tá vendo isso. Olha a Miriam. Ô, Miriam, você entrou no final, mulher. Vai assistir essa live que tá bonita. Depois a Daniela vai colocar no canal dela. O Kiko falou. Vai ficar, a gente fechando, fica no Instagram e depois vai pro meu canal também. E aí que... a Adélia ainda não fez. A Adélia Fischer, a Laíde Costa, Filó Machado. Linda, linda. Já toquei com a Laíde, já toquei com o Filó. O Filó é um querido demais. Puxa vida. Filó foi muito a conversa que a gente teve. Filó, eu conheci o Filó recentemente, 5, 6 anos para cá. É porque ele conhecia já o Jorge de rodar na Europa, com o Jorge. E ficamos amigos num show desse com o Milton, que ele estava fazendo. A gente ficou rodando, ficamos fazendo compra. No mercado central de uma cidade dessa do interior de São Paulo, que eu não vou lembrar agora, e ficamos amigos. Aí depois a gente começou a tocar, e eu acho que a gente tem muito para tocar ainda, porque é uma afinidade muito grande, que Filó é tudo de bom. Já viu o neto dele? Que espetacular! O neto dele, está sempre com esse menino, ele toca... É o Felipe, o Felipe. Eu vou deixar a última dica aqui, a última dica prêmio. Procura no canal do Felipe Machado, que é o neto do Filó, procura ele cantando, ele tem vários vídeos lá, mas tem ele cantando Três Pontas. Três Pontas é uma música do Milton muito profunda. Que fala do trem. É uma música muito... Não é uma música fácil, mas ela é linda, ela é modal. E o menino canta aquilo ali, rapaz, de um jeito tão lindo, assim, tão inusitado, tão musical, assim. Ele se apropria do Três Pontas, assim, e com a simplicidade, porque é um menino simples, é um menino bom, educado, talentoso. Tá vendo? Essas coisas que não ouvem aí. Tem uma menina também, tem uma menina que eu tô trocando ideia aí, qualquer dia a gente vai fazer um vídeo junto, que é a Ana Lu. A Ana Lu é uma menina de 13 anos que tá arrebentando, uma cantora. A Rosinha Passos toda hora grava vídeo com ela, o Menescal toda hora grava vídeo. É uma menina super séria e que tá nessa onda de cantar. Conhece? Você conhece? Não. É Ana Lu Sampaio. Uma menina de 13 anos. Tem uns vídeos dela, ela tem muito charme para cantar. Tem uma menina que é muito
muito boa. Talvez você tenha visto a Cantava Vanessa. no Raul Gil. Cantava no Raul Gil, sabe esse negócio? Mas é um talento, e ela foi para essa área da bossa nova. Olha que barato, a nova geração, né? Que barato. Tem uma moça também que é mais velha, mas ela é nova. Ela tem uma voz linda, um violão bonito, Vanessa Moreno. Essa eu já vi. Essa eu já vi. Essa é muito boa. Essa é muito boa, fenomenal, espetacular. Eu tenho visto esse pessoal produz bastante, né? A Vanessa, toda hora eu vejo. Eu fiquei muito de bobeira com os vídeos da Mônica Salmazo. Achei muito bem produzidos, cada um deles, sabe? Muito bacana. Fechou de casa, né? Chamou. Você foi com ela? Não fui, eu não a conheço pessoalmente, nunca nos cruzamos. Mas, assim, eu adorei os vídeos dela. Eu acho que ela é casada com o Teco Cardoso. O Teco Cardoso é amigo do meu pai, da época que o meu pai morou em São Paulo. Mas com ela eu não tenho contato nenhum. Mas assim, a gente também não precisa tocar com todo mundo. A gente pode admirar também, né, as pessoas. Mas esse que ela fez, uma série de pessoas, eu acredito que nem todas as pessoas ela conheça pessoalmente. A coisa foi programada, assim, né? E feito desse sistema, né? Quem falou, mandou eu adorei. Falou, eu vi alguns que eu, assim, alguns eu achei sensacionais. Assim, deixa eu ver quem mais tem produzido vídeo. A própria Badia Assad, a Badia também eu vi umas coisas dela lindas, que ela, sabe, uns vídeos que ela coloca. Pessoal, a Rosinha é muito querida, né? A Rosinha quase que eu toquei com ela uma vez, mas aí eu não pude por causa do Milton. Quase que eu fiz uma viagem, uma turnê com ela pelo Japão. Mas somos fãs, eu e Lucinha somos fãs, e ela é uma gracinha, ela tem muito carinho com a gente. Mas se Rosinha faz com você, ela faz só voz e piano ou ela pega o violão? Sei lá, ué. O que vier a gente traça, porque é uma delícia. Agora, o importante é o seguinte, que a gente compartilha o mesmo parceiro. O parceiro da Rosinha, de 90% das músicas dela, é o Fernando de Oliveira, que é espetacular, um dos maiores poetas do Brasil. E eu tenho a honra de ser parceiro dele. Daquele primeiro disco dela, que é esplendoroso. Que são até letras bastante elaboradas, assim, né? Arranjos magníficos. O Fernando é um cara, e não é só, é um talento, assim, uma coisa, uma música, e ele é um cara também que tem um lance, aquela visão da natureza, do meio ambiente. Eu já fiz um passeio com o Fernando nas dunas, aquelas dunas que ele coloca na letra dele. Eu falei assim, pô, e aquela música é um bálsamo, você ouve aquela música, aquilo ali é uma cura. Marcinho vai concordar comigo, você ouvir Dunas, né, da Rosa Passos e o Fernando de Oliveira, aquilo ali é uma terapia. Tem A menina do cabelinho rosa. A Miriam falou aqui, a menina de cabelinho rosa a jovem. Não, agora eu esqueci. Ana Lu. Eu vou procurar. Filó, Felipe, tá todo mundo falando aqui. A neta do Gil tem cabelo azul. Toca com ele, né? Eu adorei também a netinha do Gil, adorei também. É bacana ver essa geração, né? É muito bom ver essa geração aí usando esse canal aqui para coisas desse tipo, né? Hoje em dia que a gente está nessa fase de hater e fake news e não sei o quê, Ana Lu, é isso aí. Mas hoje em dia... Oi? Você tem um filho? Não, eu tenho um casal. Minha filha faz biologia, já está no 2º ano de biologia. Meu filho está se aventurando em produção musical. Se Deus quiser, vai fazer boas coisas aí. Meu filho tem 21, minha filha tem 19. São grandes. Essa carinha de menininho que você tem. Linda. Bondade Mas sua. parece que seu pai tem uma coisa muito parecida. Os olhos azuis. Tem muito do seu pai. Eu tenho vontade de entrevistar ele. Será que ele topa? Topa. É só você falar com o Messias, que o meu pai não sabe usar celular. Assim.
Mas aí, de repente, no dia que ele for... falou que seria muito legal também foi o Celso Adolfo, que falou que admira muito seu pai. O Celso Adolfo me mandou um negócio que eu vou até... eu vou São Paulo, te mando, porque você não está com o zap. Falando dos bares e que ele tocou, possivelmente, entendeu? Olha, o pianíssimo foi uma referência para o jazz e para a música instrumental de Belo Horizonte, nos anos 80. Foi uma referência, foi a principal referência. Né? Grandes músicos tocaram no pianíssimo, o Juarez Moreira, o Beto Lopes, né? Era muita gente bacana tocando ali, né? O Nivaldo. Quem foi parar no pianíssimo foi o Lyle Mayles, grande pianista que toca com Pat Messini. Ele foi tocar no pianíssimo, Fora que depois o pianista começou a abrigar outros shows, então Paulinho Jobim teve lá, várias pessoas tiveram, Marcos Ariel, Fábio Fonseca, que tinha um piano de cauda lá, né? E um piano de cauda Yamaha. Não tinha nenhum bar em Belo Horizonte que tinha um piano de cauda Yamaha, né? Seminovo. Então, assim, foi uma coisa... E era um bar todo isolado, igual um estúdio. Era um bar dentro de um estúdio, era um clube de jazz, com uma coisa que é inovadora até hoje. Não existe bar assim, desse jeito. Agora, hoje, em tempos de pandemia, o negócio é exatamente a coisa mais aberta, né? Então tem que escolher uns lugares assim, mais amplos. Mas na época foi um projeto revolucionário. Oi? O Tom falava que ele tocava no Clube das Trevas, que era tudo escuro, né? Não, ele chamava aquilo de Cubo das Trevas. Cubo das Trevas. Ele chamava, porque ele falava que foi a época que ele tocava nas boates, vulgo inferninhos de Copacabana. Era chamado de inferninhos. Que era pequenininho, escuro, né? Enfumaçado, né? Imagina, nem pode fumar nesses lugares, nada. E você tocava até o último cliente. E sempre chegava um mais tarde que o outro, e o clima era meio de fossa. Esses lugares, o clima era de fossa. Aí não era a época da Bossa Nova, era a época da Fossa Nova. O pessoal do samba canção, né? Antes, e o Tom passou por isso. Não, e era samba canção, bolero, tango, tinha que tocar o que o pessoal pedia. E o Tom estava nessa aí, olha que loucura. Ele falava assim, o Tom estava nessa competindo com o aluguel. Ele competia com o aluguel. Todo mês ele competia. Brincadeira, não. Lembro. Maravilha. Eu vou tentar, então, você me passa... Engraçado. Parando sempre. O contato desse amigo aí do seu pai, como é que eu consigo, às vezes, não sei se ele tá, né, eu estou marcando para, o Gil Piranzeta vai abrir dia 4, eu vou continuar com os pianistas em fevereiro. Então, assim, eu gostaria muito de conseguir marcar algum dia com o teu pai, seria muito bacana. Maravilha, minha querida. Depois eu te ajudo lá no privado, tá? Tá. Gente, então vamos lá. Muito, muito obrigada. Obrigada, eu vi que a Lucinha estava no WhatsApp também. E obrigada a você, uma honra. Fica no meu canal, Daniela Aragão, e fica no Instagram. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Semana que vem não tem. Volto dia 4 de fevereiro com Gilson Piranzeta, mais um grande pianista aí. E obrigada a todos que participaram. Massalak, Leandro Braga, que muito, muito obrigada mesmo. Viu? Prazer grande, Dani. Prazer grande. Tudo de bom.